Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Ela começa exatamente num momento muito difícil, né, que no Brasil, por exemplo, né, no sentido de o Evangelho. O Evangelho, essa final de década de 60, havia uma crise no Evangelho no Brasil. Né? E essa crise começou-se então no Brasil todo um movimento chamado movimento de avivamento. Quando Jesus estender a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Estamos de volta com mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Hoje o meu abraço apertado vai para uma telespectadora muito especial, Eliana Fernandes. Não perde um programa do município de Serra. Hoje, nosso programa especial, você vai conhecer a história de uma instituição que nasceu aqui em Vila Velha e está em mais de 170 países. Eu converso com o médico e pastor Amadeu Loureiro. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial. Nós escolhemos um clássico para você. Esse quadradinho que você está vendo aí na sua TV é só apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o nosso canal no YouTube. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal e me seguir no Instagram, @eliblunk_oficial. Esse barulho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. O programa Desafio está começando e nós voltamos em instantes. Ela nasceu na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, Brasil. Está em mais de 170 países. São mais de 6.000 templos no mundo. São aproximadamente 4.000 voluntários. Nós estamos falando da Igreja Cristã Maranata e é uma alegria receber hoje aqui o pastor e médico Amadeu Loureiro. Pastor Amadeu, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. O prazer é todo meu, a paz do Senhor. Privilégio, hoje a gente não pode nem dar as mãos, vamos respeitar o distanciamento, né, pastor? É claro. E ainda mais o senhor que é médico também, né? É. Queria que o senhor falasse como nasceu a Igreja Cristã Maranata. Porque às vezes por sermos capixabas, por ter nascido em Vila Velha, não tínhamos noção que essa instituição chegaria tão longe. Mas queremos conhecer como nasceu o início da história. Há dois pontos importantes. Gideoti sempre aborda, porque eu vim quando a igreja tinha 3 anos de idade, vim com 19 anos. Eu entrei quando eu estava entrando na faculdade de medicina, mas acompanhei aquele início todo. Foi o que eu vi na época, e vi isso com Jonas e o Gideoti, que foram, o Dr. Barros, que foi o primeiro presidente. Quando o senhor fala de Jonas e Gideoti, já eram pastores? O que aconteceu é o seguinte: o Gideoti era presbítero numa igreja. O pastor Barros era membro de uma igreja aqui em Vitória, mas o Gideoti era em Vila Velha. Ela começa exatamente num momento muito difícil, né, que no Brasil, por exemplo, né, no sentido de o Evangelho. O Evangelho, essa final de década de 60, havia uma crise no Evangelho no Brasil. Né? E essa crise começou-se então no Brasil todo um movimento chamado movimento de avivamento. Aí que começou, um grupinho foi despertado para aquilo. É profético a coisa. Acho que você podia falar um pouquinho para quem estamos assistindo, porque às vezes ele não sabe o que é pentecostal e o tradicional, um pouquinho da diferença. A igreja chamada histórica, ela não aceita o batismo com o Espírito Santo, como nós pregamos, e os dons espirituais. A igreja pentecostal, ela aceita todo o advento do Pentecostes, ou seja, batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais que estão descritos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Essa é a diferença básica entre as igrejas
tradicionais, as igrejas chamadas históricas e as igrejas pentecostais. Esse grupo começou a ter experiência a nível pentecostal, batia com os dons espirituais. A igreja que eles estavam não concordou com isso. O que aconteceu? Eles não abdicaram disso e a igreja os desligou. Não, vocês vão criar um problema para nós aqui. Então é melhor vocês seguirem o caminho de vocês. A igreja tradicional não aceitou aquele movimento Dentro da igreja. espiritual, profético, Dentro da igreja, pentecostal. É. E aí então nasceu desse grupo pequeno que começou esse movimento? Esse grupo começou a se reunir, né, separadamente, mas tinha uma dificuldade, um problema. Nesse ano de 68, é o auge do governo militar. E o governo militar, qualquer tipo de reunião que você tivesse, que não tivesse nenhuma identificação de placa ou coisa, você começava daqui a pouco a polícia, né, estava lá. A pequena aglomeração chamava atenção. Chamava atenção e ia lá para saber o que era aquilo. Então o doutor Barros, que era, né, um engenheiro, era um homem muito preparado e tal, ele disse, olha, nós vamos ter que registrar alguma coisa para poder não dar uma conotação política às nossas reuniões. E a Igreja Presbiteriana recentemente tinha abandonado o nome de Igreja Cristã Presbiteriana e adotado o nome de Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Então, o que o doutor Barros fez? O doutor Barros pegou esse nome antigo da Igreja Presbiteriana, que era a Igreja Cristã Presbiteriana, e registrou a igreja com o nome de Igreja Cristã Presbiteriana. E ali criou-se o primeiro estatuto e a igreja começou, a partir dali, né, já documentada, para evitar conflito com as autoridades, com esse nome. Aí essa igreja nasce em Vila Velha. Esse primeiro grupo em Vila Velha. Mas é interessante, ela começa em Vila Velha, mas pontualmente, pelos contatos, o Jonas tinha muito contato, quase que simultaneamente começaram a acontecer em outros pontos, como o Rio de Janeiro, aqui no estado de Minas, Belo Horizonte, Caratinga, no Nordeste. Começaram assim aqueles pontos, no Nordeste mais em Aracaju e Maceió. Ou seja, o grupo, ele, além de ter nascido aqui, esse movimento é como se fosse uma centelha que aconteceu no país inteiro. Exatamente. E vocês já se uniram assim de forma nacional desde o início? O grande segredo para isso aí, é interessante, que o grande segredo disso foram os manaíns. Aliás, nessa época, nós foi criado o Manaim, que levou esse nome de Manaim aqui do Espírito Santo, que fica em Marechal. Manaim é o local onde vocês levam... faziam as reuniões todas os seminários, com as igrejas, exatamente. Com os congregados. Exatamente. E alguns grupos começaram a vir de vários pontos, ali, congregar ali e tal, e ali foi conhecendo e foi se difundindo a partir dali. E quando nasceu o nome Igreja Cristã Maranata? Porque até então era Igreja Cristã Presbiteriana. Em 1978, o Jonas adoece. E ele tem, então, uma revelação, né? E a revelação foi que o nome tinha que ser mudado. Ele falou assim, olha, o senhor me revelou que a igreja vai ser conhecida mundialmente, com 2 nomes. A igreja vai se chamar Maranata Manaim. Maranata Manaim. Maranata Manaim. Trouxe isso na reunião, o Gedoti falou, olha, Jonas, está certo. Vamos entender a revelação. Maranata Manaim, está certo. Só que Maranata, Jonas, vai ser o templo. E Manaim vai ser o local onde nós vamos fazer as nossas reuniões, porque nós temos uma doutrina para unificar. O discernimento de Gedoti foi perfeito. Então, Maranata e Manaim. Maranata os templos e Manaim esses locais onde nós difundiríamos a doutrina. Aí foi um complemento de uma outra coisa que, né, entrou a palavra cristã, que foi também uma orientação na Igreja Maranata. Então foi Igreja Cristã Maranata. E quando o senhor fala de revelação e orientação, o senhor está falando que vocês receberam da parte de Deus. Como aquilo que a doutrina pentecostal, foi um dom espiritual, uma e Deus fala, né, pastor? Fala, claro, fala. Está falando agora também, né? Exatamente.
Olha, pastor, nós vamos continuar. Você que está em casa nos assistindo, hoje você está conhecendo como nasceu uma das maiores denominações cristãs. Ela está presente em mais de 170 países, são mais de 6.000 templos no mundo. Estamos falando da Igreja Cristã Maranata. Nós voltamos em instantes. No programa de hoje você está conhecendo a história da Igreja Cristã Maranata. Ela nasceu aqui na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, Brasil. Estão presentes em mais de 170 países, são mais de 6.000 templos no mundo. Aproximadamente 4.000 voluntários. Estou conversando com o médico e pastor Amadeu Loureiro. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse agora, nesse momento, por que vocês organizaram os Manaíns para os seminários. Qual é a mensagem que Deus deu para vocês levarem para o mundo? O grande objetivo da igreja, quer dizer, a mensagem central da igreja é a segunda vinda de Jesus. Isso já está no próprio nome. Maranata significa Jesus está voltando. Vem, Jesus vem. Essa foi todo o centro de toda a mensagem nossa ao longo dos anos foi exatamente essa palavra. Porque, na verdade, quando a igreja começou, a experiência toda nossa foi com o ministério leigo. Entendeu? Porque nós não tínhamos... Primeiro que o início, não havia recurso, era começando, né? As pessoas que tinham mais recurso era o pastor Gedeuti, que era um dentista renomado, entendeu? Professor da universidade. Então não tinha condição, por exemplo, de remunerar pastor, aquela coisa toda. Então começou mais com o ministério leigo. Os pastores remunerados são aqueles que têm uma função administrativa dentro da sede, outra coisa parecida. Mas dentro das igrejas, o ministério dentro das igrejas é um ministério leigo, é um ministério não remunerado, é como você falou, né, voluntário. Agora, pastor, vocês se destacam muito pela unidade. Vocês transmitem isso, assim como nós falamos lá no início, sobre o padrão de uma igreja tradicional. A gente consegue fazer essa leitura, vocês são muito unidos. E isso está muito ligado à doutrina que foi desenvolvida no nosso meio. A primeira doutrina básica, né, que a princípio, né, até alguns de fora que começaram a vir, até pastores de fora que queriam vir, tiveram uma certa resistência, foi o clamor pelo sangue de Jesus. Primeiro. Depois foi a palavra, porque a necessidade de uma palavra diferenciada, de uma palavra que a gente fala além da letra. Quer dizer, a Bíblia, ela é profética. Se você levar a Bíblia ao pé da letra, como ela gera N interpretações. Então nós tínhamos que buscar algo diferente, né, com relação a isso. Então nós ficamos com o clamor, a palavra, e a terceira doutrina que veio somar essas duas foi a doutrina de corpo, que é uma ênfase assim, muito grande nas cartas de Paulo. Então nós viemos com essas três. Então, o sangue, a palavra e corpo. Se você olhar o livro de Apocalipse, então você vê hoje, né? E eles venceram pelo sangue e pela palavra. Foi a grande experiência nossa. Então, essas três doutrinas iniciais, elas deram o norte para esse crescimento nosso e essa unidade. E é importante a gente ressaltar que essas doutrinas, todas elas foram extraídas da Bíblia Sagrada. Claro. Que é o livro central da igreja. Claro. Inclusive, nós conceituamos doutrina, porque havia, naquele tempo, uma ideia, viu, Eli, de que a doutrina, as pessoas confundiam doutrina com usos e costumes, né? A doutrina da igreja é não cortar cabelo, é fazer isso, fazer aquilo e tal. E isso não é a doutrina. Não é, verdade. A doutrina, nós conceituamos doutrina da seguinte forma: a doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. Ou seja, a doutrina não é individual, a doutrina não é aquilo que pastor A, B, C, entendeu? Pensa, não, a doutrina é um conjunto onde Deus usa os seus servos, do corpo.
Aproveitando esse momento que o senhor está falando do poder da palavra de Deus, da doutrina, o que essa palavra pode fazer agora na vida do nosso telespectador que está em casa nos assistindo? Muita coisa, né? Se você me permite contar uma experiência. Eu estava no Manaim, né, dando um assunto sobre Bíblia, e uma senhora me procurou e disse: eu queria te contar uma experiência. Ela disse que nunca tinha ido à igreja evangélica e tal, mas a vizinha dela tinha uma Bíblia e deu a Bíblia de presente para ela. Ela frequentava uma comunidade cristã e tal, e o líder lá dela, lá, ela mostrou a Bíblia, eu disse: não, essa Bíblia é uma Bíblia protestante, essa Bíblia não vai te fazer bem. Não é a nossa Bíblia e tal. E orientou que ela queimasse a Bíblia. Interessante, né? Ela chegou em casa, chamou o filho, foi lá, na fogueira, tocou fogo na Bíblia e botou lá num depósito de lixo e tal. Na rua, em frente à casa dela tinha um bar, e esse bar tinha um bêbado famoso, que ele dormia lá, amanhecia já embriagado, todo sujo, barbudo, cabeludo, toda aquela coisa horrorosa. Mas todo mundo conhecia o bêbado ali naquele bar. Tá? Alguns dias depois, esse bêbado chegou na porta dela, bateu e pediu almoço. Estava com fome. Ela disse: não vou te dar comida não, porque você está muito sujo, está com mau cheiro, aquela coisa toda e tal. Mas ele estava com muita fome, insistiu. Ela disse: muito bem, eu vou fazer o seguinte, se você limpar, ela tinha uma cisterna, um negócio onde botava o lixo ali, se você ensacar aquele lixo todo para mim, tudo, e botar ele na frente para o caminhão pegar, eu vou te dar almoço. Ele disse: tá bom. Ele foi lá, ensacou tudo, aquela coisa, estava com fome. Quando ele terminou de ensacar tudo, ele voltou com a Bíblia, que queimou, mas não queimou toda a Bíblia. Aquele livro, ela falou assim: olha aqui que eu achei lá no seu lixão, no seu lixo, uma Bíblia. Aí a mulher falou assim: pega isso aí, coloca na sacola de lixo, coloca junto com tudo e acaba com aquilo e tal. Tá bom. Ele almoçou e tal. No outro dia o bêbado sumiu. Passou um dia, uma semana, nada, o bêbado sumiu, alguém morreu, aconteceu alguma coisa e tal. Passaram-se alguns meses, ela andando na rua, na cidade, um rapaz chegou perto dela, bateu no ombro dela: e dona, tudo bem, como vai a senhora e tal? Ela disse: você me conhece? Eu conheço. A senhora não se lembra de mim e tal. Ela disse: não, eu não me lembro de você. Olha bem para mim, a senhora não está lembrada de mim não e tal? Rapaz bem vestido, bonito. E ele disse: não. Ela disse: não estou lembrada de você, eu sou aquele bêbado. Ela falou: você está brincando? Eu sou aquele bêbado. Assim, o que aconteceu com você? Lembra que eu fui limpar a sua cisterna lá, ensacar aquele lixo e tal? Lembra da Bíblia toda queimada? Ela disse: lembro. Ele: pois é, eu peguei aquela Bíblia, eu não botei no lixo. Eu fui lá, sentei no meu cantinho lá, e quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo. Que coisa, hein? Ela disse assim, ele disse para ela: hoje eu sou um servo de Deus. Ela disse para mim assim: eu fiquei tão impressionada com aquilo. E ele estava frequentando a igreja, uma das nossas igrejas, esse rapaz e tal. E ela foi lá e teve uma decisão também. Então você vê o poder da palavra. Quer dizer, você vê que coisa interessante. A palavra transforma a vida das pessoas. Quer dizer, o Espírito operou ali, a palavra e o Espírito operou ali e falou com ele. Vocês esperavam que esse grupo, que nasceu de forma até despretensiosa, apenas com o desejo de buscar mais a presença de Deus ali, né, o Espírito Santo, que vocês fossem tão longe? Não. Eu confesso que não. Jonas, antes de morrer, disse para mim o seguinte: você vai ver coisas que eu não vou ver. Ele falou: você é mais novo. O Jonas era um profeta, né? Era um profeta. E vocês também têm, inclusive, levam a mensagem via satélite. É, claro. A mensagem de 24 de novembro, trombetas e festas. Um alerta. É o alerta e tal, já foi ouvida por 1 bilhão de pessoas. Pastor Amadeu, o que o nosso telespectador que está em casa agora nos assistindo precisa fazer para ele receber essa mensagem que vocês pregam e transforma a vida das pessoas? O que eu diria hoje é que a palavra, a volta à palavra, o que aconteceu conosco, qualquer um pode, né, os irmãos, qualquer tipo de experiências, volta à palavra, no Espírito, tá buscando, né, sempre o sangue de Jesus, que é uma experiência do clamor e tal, e nisso é muito importante, qualquer pessoa pode voltar. É a volta à palavra, para que
para que a palavra se revele. Porque o Espírito Santo está aqui ainda. Está agora aqui no nosso meio. O Espírito Santo foi derramado e continua. Então, qualquer pessoa. E se ele quiser receber a Jesus Cristo agora em casa, o que ele precisa fazer? O Jesus hoje que está aqui presente em espírito, ele é profético. Então, Jesus se revela. Se você, onde você estiver, na sua casa, você ajoelhar com a Bíblia, clamar pelo sangue de Jesus, pedir uma experiência, ele vai se revelar. Basta ele querer. Basta querer. Pastor Amadeu Loureiro, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Para nós, um privilégio poder fazer parte da história, porque vocês estão conosco aqui e testemunhando como Deus tem usado vocês para levar esse evangelho que muda a história das pessoas. Nós estamos agora, nesse período agora, né, de pandemia, nós estamos com os cultos às 20 horas, né, pelo YouTube. Inclusive os endereços digitais de vocês estão todos no vídeo. Certo, exatamente. O telefone, nós estamos atendendo uma média de mais de 200 pessoas todo dia no 0800. E tem uma notícia boa agora, porque vocês vão voltar com os cultos presenciais. Nós estamos fazendo isso em cada estado, em cada município, porque a gente tem que estar de acordo com as leis, né, municipais e estaduais. Mas nós estamos, a partir do dia 5, já trabalhando no sentido dessa volta gradativa. Uma alegria, mais uma vez, recebê-lo no programa Desafios. Parabéns, porque o senhor faz parte, desde o início da história da igreja, também é uma testemunha viva. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais aqui. Tem muita coisa para ser dito, mas o tempo é muito curto. É uma pena, né? Tá bom. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o médico e pastor Amadeu Loureiro. Você apenas conheceu um pouquinho da história dessa igreja que nasceu aqui, né, em Vila Velha, pertinho da gente, no estado do Espírito Santo, Brasil, e eles já estão em mais de 170 países anunciando que Jesus vem. E agora você pode abrir o seu coração, convidar este Jesus, porque nós escolhemos no presente onde nós queremos passar a eternidade. E a eternidade junto com o Pai, somente com Jesus. Desafios, volta já. As mais belas músicas, hinos e poesias foram escritas em tribulação. E aí nasceram muitos clássicos, e é com muito carinho que nós escolhemos este para você. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. É uma pena, estamos encerrando mais o programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Esse quadradinho que você está vendo aí na sua TV, é só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Tem muito conteúdo bacana para você. E se inscreva no nosso canal. E quero te convidar também para você me seguir no Instagram, @eliblunkOficial. E toda quinta às 19h30 e no domingo às 19 horas tem a nossa live com muita música, aquela palavra de Deus para o seu coração e sempre orando pela sua vida, pela sua família. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser.
agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.